Buenas, pessoal, tudo tranquilo? Um privilégio, então, poder estar nessa noite compartilhando a palavra de Deus. E não sei se vocês lembram, o último estudo que o Edgar deu em Romanos, ele falou sobre Romanos capítulo 12, ele até fez uma brincadeira, né? Que às vezes tem versículos na Bíblia que a gente olha só determinadas partes ou determinados pedacinhos, e aí a gente às vezes perde a profundidade, né, que o texto pode nos oferecer. E aí, com essa brincadeira que ele fez, depois daquele estudo eu comecei a dar uma revisitada nos textos que para mim eram bem certos, assim, né, só para ver se estava tudo certo na minha cabeça, né. E foi um tempo legal de revisão. E no meio dessa revisão surgiu um trecho que me deu muita vontade de compartilhar nessa noite. E eu gostaria que a gente observasse ele com mais cuidado, então. Como a gente sabe, faz um bom tempo já, muitos de nós têm passado por um período das mais variadas provas possíveis, né? Nas mais variadas áreas também. Seja o nosso relacionamento com Deus, seja a nossa vida pessoal, seja a nossa vida profissional e etc., né? A gente, às vezes, se sente um pouco desgastado, desanimado, afligido por causa das circunstâncias que a gente encontra ao nosso redor. Mas, felizmente, né, pela graça de Deus, as Escrituras elas também tendem a nos instruir de forma clara no que diz respeito a que atitude a gente tem que tomar como cristãos quando passamos por momentos como esses, né? Não somos os primeiros cristãos da humanidade a passarem por dificuldades e provações das mais variadas formas, né? Então, é legal a gente olhar para a Bíblia, enxergando esse cuidado de Deus, essa instrução carinhosa de Deus para a humanidade como um todo, né? Principalmente para com nós hoje. Então, para falar sobre isso essa noite, em específico, eu separei um trecho que vai estar presente ali na Epístola de Tiago. Mas antes de a gente ir para o texto em si, eu queria só falar um pouquinho do contexto no qual essa epístola foi escrita, né? Então, começando pelo autor. O provável autor do livro de Tiago, a gente não consegue bater 100% o martelo no autor, mas o provável autor do livro de Tiago seria Tiago, meio-irmão de Jesus, né? E a maior evidência para isso, talvez, é a questão da autoridade com que está escrito o que está escrito nessa epístola, né? Se vocês já passaram pelo livro de Tiago alguma vez, vocês vão ver que Tiago é um livro super direto, né? Uma revisão bem clara, bem sucinta de assuntos bem, às vezes, polêmicos, né? Mas é uma revisão curta e direta acerca da visão cristã, né? Ou da visão daqueles que creem em Cristo e no Evangelho sobre determinadas perspectivas, né? Então, para esse livro ter sido escrito e ter sido espalhado, né, para a igreja conhecida ali na época, não teria que ser escrito por qualquer pessoa, né? Teria que ter sido alguém que tinha autoridade para fazer uma revisão como essa. Então, daí provavelmente a gente embasa o nosso autor. Escrito mais ou menos ali por 45, 49 depois de Cristo, né? E o público-alvo principal dessa epístola seriam aqueles judeus convertidos que viviam fora da região da Palestina ali, né? Tiago é um livro que ele vai possuir características muito singulares, se a gente olhar para o Novo Testamento, né? Como eu falei para vocês, é extremamente direto, ele não tem muito filosofismo, e ele vai, dessa forma, abordar bem sucinto e de maneira eficaz vários temas, como encorajamento, admoestação, exortação e a questão prática do ensino da mensagem do Evangelho mesmo. Se a gente fosse resumir o propósito da Epístola de Tiago em um breve parágrafo, nós poderíamos dizer que o objetivo que ela tem é encorajar... Obrigado, Márcia. É encorajar a aplicação do cristianismo à vida diária, apresentando assim uma resposta bem adequada e coerente diante das provações pelas quais a gente passa. Vocês vão ver que Tiago várias vezes vai lidar com situações que a gente tem tendência a agir errado ou fazer a coisa errada e nos incentivar a maneira correta, o padrão cristão, a ser exercido naquela situação. Então, com isso em mente, pessoal, eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias ali em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 2 até o 18. E com base nesse trecho, a gente vai conversar então sobre 5 atitudes
que, como cristãos, a gente tem que ter, deve ter, para dar uma resposta adequada diante dos momentos em que a gente passa por provações na nossa vida. Certo? Então, Tiago, capítulo 1, vamos ler do verso 2 até o 18. Quem quiser pode me acompanhar. Lá diz o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murcha em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Vamos orar, pessoal? Senhor amado, somos muito gratos porque nos dá o privilégio, Pai, de entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus, expressa acerca das nossas vidas através das Tuas Escrituras, Pai. Cuida para que possamos encarar o texto bíblico com seriedade, que possamos ter um coração ensinável e malhável a Ti, Senhor, e da mesma forma, Pai, que possamos entender que desafios o Senhor tem para nós nessa noite e o que existe dentro de nós e que é parte da nossa vida que não Te agrada e precisa ser transformado, Deus. Abençoe esse nosso momento junto como igreja e que possamos aprender de forma íntima e intensa da Tua palavra, Senhor. É isso que pedimos e agradecemos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, pessoal, o texto tem vários desafios, né? Mas eu gostaria de começar a falar em relação à primeira atitude que a gente vê bem presente ali logo no início. Tiago já começa dando um início, de certa forma, curioso, né, ao trecho. Ele vai nos dizer que a gente deve se alegrar diante das provações, né, pelo fato de passarmos por diversas provações. Se o versículo se encerrasse de forma breve nessa parte, a gente podia dizer que Tiago talvez estivesse maluco ou, no mínimo, com a mente desajustada, né? Mas a gente vê que ele não para por aí. Ele vai dar uma justificativa a respeito, né, do porquê que a gente deve se alegrar em meio às provas. Ele vai dizer que a gente sabe que a prova da nossa fé vai produzir perseverança, e quando essa perseverança tiver ação de forma completa nas nossas vidas, a gente passa a agir de forma íntegra e com maturidade cristã, sem nos faltar mais nada, né? Então, se a gente olhar a visão macro da provação, né, entender ela como um processo todo pelo qual a gente passa, é possível, sim, a gente encontrar contentamento em meio a essas dificuldades, porque isso vai gerar no nosso coração integridade e maturidade cristã. Só que, às vezes, a gente tem o hábito de quando relacionado à nossa vida com Deus, reclamar um pouco desse processo, né? Só que aí eu parei para fazer um comparativo sobre qualquer outra coisa na nossa vida que esteja relacionada a desempenho ou que esteja relacionada a crescimento, evolução, enfim, do nosso ser, né? E o processo que se dá através disso, né? E aí a gente encontra
algo muito similar, nas coisas mais banais, né? Quando a gente começa, por exemplo, a fazer algum tipo de exercício físico que envolve desempenho ou resultado, né? A gente se alegra por estar ali sofrendo, né? E com o processo todo de estar conquistando uma evolução para chegar num resultado. Da mesma forma, quando a gente aprende a tocar um instrumento musical ou tenta se desafiar em algum hobby que exige constância, que exige dedicação, que envolve lidar com a frustração, né? Ultimamente, na minha vida, eu tenho experimentado bastante isso em duas frentes. Primeiro, na frente como novo pai, né? Que envolve bastante o entender que as coisas não acontecem muito na velocidade que a gente quer. E também faz um bom tempo já que eu voltei a treinar jiu-jitsu, depois de 3 anos e meio, 4 anos e meio, não, 4 anos parado, né? Entre o processo de mudança e tudo mais. Aí no final do treino, muitas vezes eu penso, né? Tipo, o que eu vim fazer aqui? Né? 1h15, 1h30, suando, fazendo força, tomando ruim, né? Mas sai feliz, né? Sai feliz porque aprendeu uma coisa nova, relembrou uma coisa que não sabia, que já não praticava há um certo tempo, começa a ter um pouco mais de preparo físico e tudo mais. Então, é uma relação, de certa forma, similar, né? Se a gente olha, às vezes, a dificuldade que Deus permite à nossa frente, só pela dificuldade em si, a gente se cega, né, com a frustração. Mas se a gente entende que Deus segue sendo soberano, que Deus permite aquela prova na nossa vida com um propósito, de demonstrar o poder, a glória e a soberania dele, e, ao mesmo tempo, trabalhar no nosso coração, é possível, sim, se alegrar, se contentar diante desse processo. Como cristãos, a gente tem que lembrar que vai passar por lutas, por dificuldades. Talvez não seja algo agradável a ser comemorado, né, no sentido de conforto e prazer, mas, quando conectados à nossa pátria celestial, a ideia de que vivemos em prol do reino, de que a nossa vida aqui é parte desse processo que vai terminar com Cristo na eternidade, aí sim é possível encontrar alegria nas mais diversas provas, né? Então, Tiago nos lembra, pessoal, que a gente tem a oportunidade de perseverar, nos tornando mais maduros e íntegros, porque a gente sabe que é parte do nosso chamado em Cristo enfrentar essas provações conforme a nossa fé. Os nossos valores têm que estar ajustados a isso também. E aí ficam algumas perguntas que são importantes a gente se fazer em momentos como esse, né? Qual tem sido a nossa postura quando surgem as provações? A gente para tentar avaliar o que está acontecendo com as nossas vidas, a gente logo fica insatisfeito, a gente logo fica frustrado, né? Qual tem sido a tua postura quando surge uma dificuldade ou uma prova diante de ti, que às vezes tu não para entender como isso aconteceu? Pelo que essa postura tem sido motivada? Às vezes a gente pensa só no problema, mas esquece de avaliar as motivações do nosso coração. Às vezes a gente fica muito bravo, muito frustrado, muito nervoso, porque a gente tem uma expectativa totalmente desajustada acerca daquilo que a gente vive. Qual tem sido a motivação das posturas que nós tomamos diante das dificuldades? E mais essencial, a pergunta mais essencial que a gente deve fazer nesses momentos que a gente não espera ou que a gente se sente desconfortável: onde temos depositado nossa esperança? No que a gente deposita a nossa confiança? Geralmente, quando a gente tem uma reação, uma resposta muito negativa em relação às provas que surgem à nossa frente, é porque a gente está muito focado no terreno. Ou no nosso prazer, ou na nossa expectativa, ou no nosso plano, ou no eu. Por isso que é importante avaliar esses 3 pontos, pessoal, para entender que sim, por mais que as provas não sejam algo confortável, é possível a gente achar alegria e crescimento dentro desse processo. Mas o trecho avança e avança de forma bem interessante. Tiago vai falar de uma segunda atitude. Ele vai dizer que a gente, em meio às provações, como cristãos, para ter uma resposta adequada diante delas, deve pedir com fé por sabedoria a Deus.
né? Se vocês olharem ali do verso 5 ao 8, ele vai estar incentivando a gente a agir dessa forma. Ele vai nos fazer entender que muitas vezes a gente não encara as provações da maneira adequada porque temos falta de sabedoria, né? Se esse for o nosso caso, a gente tem acesso e a oportunidade de, com fé, pedir a Deus que a gente tenha sabedoria suficiente para encarar e superar essa prova em questão. Notem que Tiago vai fazer um alerta ali logo na sequência. Ele vai dizer que a gente não tem que pedir sabedoria a Deus da boca para fora. Que a gente tem que pedir sabedoria a Deus sem ter a mente dividida, tendo fé de que Ele vai nos dar sabedoria suficiente para a gente passar pela situação em questão. É aquele negócio da resposta automática, né? E a gente está diante de uma aprovação, a gente até ora sobre aquilo, coloca diante de Deus, mas fica com um negócio debaixo do braço, né? Uma vez eu vi uma frase, não sei quem falou, né? Mas isso aí é meio conhecimento geral já, que não adianta pedir por chuva e não sair de casa com guarda-chuva, né? Então, é mais ou menos assim que a gente tem que entender a nossa relação de fé e confiança no Senhor, né? Não adianta a gente pedir sabedoria para encarar a aprovação, ou pedir uma resposta de Deus, ou colocar toda aquela situação diante de Deus, já pensando no nosso plano B, C, D, J, Y, Z, né? Se Deus não respondeu, se Deus não fizer como eu quero, se Deus não agir dessa forma, eu vou fazer assim, assado, assim, assado, assim, assado, e tudo mais, né? A gente vê vários personagens ao longo da história da narrativa bíblica que se perderam assim, né? De que Deus dava uma instrução clara sobre o que fazer, ou quando Ele ia agir, ou como Ele ia agir, e a pessoa ia lá de forma ansiosa ou de forma a não confiar, não ter fé, trocava os pés pelas mãos e sofria uma consequência forte e dura em relação a toda essa questão. Com nós não é diferente. A gente tem Deus disposto pela sua graça e misericórdia a interagir conosco em tudo pelo aquilo que a gente passa, disposto a nos oferecer sabedoria, a nos dar paciência, a tratar nosso coração, pedindo só que a gente tenha fé e confie. E muitas vezes a gente escolhe os nossos próprios meios. Nós não podemos esquecer, pessoal, que como cristãos somos chamados a viver uma vida com os pés firmes na rocha que é Cristo. Sendo assim, a gente vai ter que, em vários momentos, trabalhar o nosso coração para que ele não seja instável nos momentos de adversidade. Senão a gente vai ser que nem as ondas, né? Levado pelo vento. A gente sempre tem que entender que, no momento de adversidade, crer, obedecer e esperar no Senhor vai ser o correto a fazer nos momentos difíceis. Aí cabe a nós avaliarmos qual tem sido nossa oração quando surgem as provações. A gente ora tendo um coração disposto, submisso a Deus, ou a gente ora querendo que Deus atenda às nossas vontades? A gente ora confiando na ação do nosso soberano Senhor, ou a gente ora querendo usar Deus como um pet? Qual tem sido o teu pedido a Deus para que Ele faça a vontade dEle, para que Ele ensine e trabalhe no teu coração, ou para que Ele faça o que tu quer? Teu orar tem sido somente a respeito da tua vontade? A gente cansa de cantar no louvor, às vezes, que Deus é nosso amigo, né? A gente ensina para as crianças que Deus é nosso amigo. A gente fala da boca para fora que Deus é nosso amigo. Aí a gente para observar as nossas orações, a gente exige, pede, 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 exige, reclama, pede, chora, exige, pede, pede, reclama e chora. Eu não queria um amigo que nem eu. A gente tem que saber, pessoal, se colocar na nossa posição de servo, de discípulo, de criatura. A gente não pode esquecer quem Deus é quando a gente ora. A gente não pode esquecer o privilégio que a gente tem quando está orando. A gente não pode esquecer da graça, da misericórdia, do amor de Deus que transborda toda vez que a gente tem o privilégio e a oportunidade de orar. Então, sim,
Mais uma vez, Deus é misericordioso, tem paciência e é bondoso conosco a ponto de nos permitir pedir sabedoria. Que bom que façamos isso de maneira correta, tentando buscar e entender a vontade dele para as nossas vidas quando surgem as dificuldades. Mas o trecho avança, né? Então a gente viu sobre a questão de encarar as provações com alegria, viu também sobre a questão de que Deus nos incentiva a pedir sabedoria, tendo fé nesse processo. Próxima atitude que a gente vai observar, olhando do verso 9 até o 11, a gente vai ver que Tiago nos incentiva a não observar a nossa vida mais em uma perspectiva simplesmente humana. Então ele avança no trecho, nos lembrando por meio de uma comparação de realidades, ali a partir do versículo 9, sobre como é importante a gente observar nossas vidas através de uma perspectiva divina e não através da visão humana acerca do viver. A gente vai ver que fica bem claro, através dessa comparação que Tiago faz, que para Deus, como cristãos, né, como seus filhos, somos inestimáveis em posição. A gente foi criado de forma única, amado, a gente é cheio de capacidade. A gente consegue entender isso observando esse trecho. Mas a gente também entende que diante de Deus a gente é insignificante no que diz respeito a poder, né? Porque tanto o rico quanto o pobre, no final, vai passar, vai secar e vai ir, né? Quando a gente entende isso, passa a ser um pouco mais fácil, então, a gente descansar no Senhor, independente de quais sejam as circunstâncias, pessoal. Porque a gente passa a entender que a vida que temos é dom de Deus, que a situação pela qual a gente está passando no presente momento é temporária e que logo ali à frente isso tudo vai se encerrar. O mais privilegiado dos seres humanos, o mais poderoso de todos eles, em algum momento vai passar diante do sol. E como discípulos de Jesus, a gente sabe e estamos cientes de que para nós as provações não são o final. Pela graça de Cristo, a gente tem como final uma vida eterna ao lado dele. Então, independente de qual seja a dificuldade que tu está passando agora, independente de qual seja a circunstância, a posição e etc., na qual você se encontra, Cristo nos dá esperança suficiente para entender que nosso final é vida eterna ao lado dele. Temos de treinar, de exercitar o nosso coração a viver nessa perspectiva. Não apegado só ao que a gente enxerga e toca, mas com o coração depositado naquilo que é eterno. Nós temos que trabalhar o nosso íntimo para enxergar as coisas dessa forma. E é importante nos perguntarmos, então, olhando para essa parte do trecho, através de que perspectiva que nós temos observado nossa vida no geral. Como nós temos sonhado, como nós temos planejado, qual tem sido as nossas metas. A gente tem pensado tudo isso em prol do reino ou tudo isso em prol da gente? Porque se nossa perspectiva de vida é baseada em Cristo e no reino, é possível, por meio do Espírito Santo, por meio da graça de Deus, transpor essas provas que surgem. Mas se nossa perspectiva ela é baseada somente em nós mesmos, vai chegar um momento que a coisa vai ficar muito pesada. Vai chegar um momento que a frustração vai vir, bater a nossa porta e nos derrubar. Por isso que é importante a gente estar bem ciente no que diz respeito a essas avaliações. Tiago avança então ali, pessoal, no verso 12, de forma bem rapidinha também, a nos incentivar a quarta atitude, então, de que a gente deve perseverar no amor ao Senhor diante das provas. Ele vai nos lembrar aqui que feliz é o homem que persevera na provação, pois depois de aprovado ele vai receber a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Como cristãos, somos chamados a amar a Deus em todos os momentos das nossas vidas, em tudo aquilo que a gente faz. Exercitar esse amor ao Senhor diante dos momentos de prova nada mais é do que um reflexo do mover de Deus nas nossas vidas. Nós estamos aqui reunidos hoje como igreja porque amamos a Deus. Nós devemos viver a nossa semana de segunda a segunda, de domingo a domingo, né? Nessa perspectiva de que vivemos
E passamos por tudo que passamos por amor ao Senhor. Ele é o centro das nossas vidas. Inclusive, em meio às provações, a gente tem que lembrar de amar a Deus e não somente murmurar, e não somente pensar no que nós estamos perdendo ou no que não está acontecendo conosco. A gente sabe que quando passa por uma dificuldade, agindo de maneira agradável a Deus, é porque a gente tem se relacionado com Ele de maneira íntima e temos exercitado uma vida submissa à sua vontade, como verdadeiros herdeiros do seu reino. Não é porque a gente é bom ou porque virou cristão experiente, né, virou cristão top, que consegue passar por algo difícil na perspectiva de que estamos passando por isso porque amamos a Deus. Bem pelo contrário, a gente sabe que se estamos passando por isso, demonstrando amor ao Senhor, é porque Ele tem tido ação nas nossas vidas. Nós temos nos relacionado com Ele e Ele tem nos sustentado, mesmo em meio à dificuldade. Quando surgem as dificuldades, pessoal, que postura nós temos tido com Deus nos momentos difíceis? A gente segue amando Ele, buscando se relacionar com Ele, entendendo o que Ele tem para as nossas vidas em respeito a essa situação, ou a gente só busca a Deus quando tudo acontece de maneira agradável a nós? Ou a gente só lembra de Deus quando tudo está legal? A gente tem inúmeras histórias na Bíblia sobre heróis da fé que nos momentos mais difíceis não deixaram de declarar amor ao Senhor, dependência dEle e louvor ao seu nome. E isso demonstra o quanto esses homens, essas mulheres dependiam de Deus. E por fim, a última atitude que eu gostaria de conversar juntos aqui nessa noite, ela vai estar ali nos versos de 13 até o 18. De forma bem clara, Tiago nos incentiva a lembrar de que, independente de qual seja a provação, Deus segue no controle da situação. Ele vai encerrar esse trecho afirmando que, seja qual for a provação pela qual a gente possa estar passando, pessoal, Deus não perdeu as rédeas dela. Não deixou de ser Deus e muito menos agiu contra nós. A gente não pode esquecer que a santidade de Deus jamais vai nos conduzir ao erro ou ao pecado. Deus não vai ir contra o que Ele é. Deus não vai deixar de ser santo porque a gente acha isso. Então, quando a gente está passando por um momento de prova ou por uma dificuldade, Deus pode até, em sua soberania, ter um propósito para tratar algo no nosso coração em relação àquela questão. Mas não existe nada maquiavélico, né, de que Deus queria fazer com que o Gava passasse pela dificuldade X, porque o Gava estava precisando de um puxão de orelha, né, e aí ele quis torcer as duas orelhas do Gava bem torcidas. Não, certamente o coração do Gava conduziu ele para tudo aquilo, e Deus estava ali pronto, com os remendos, com os reparos, para juntar o Gava e colar ele todinho, depois desse negócio todo. Quem tem tendência, gente, a buscar o erro e a deixar-se atrair pelo pecado que conduz à morte somos nós. A gente não pode querer botar nas costas de Deus o que a nossa carne, o que o nosso eu limitado costuma, por hábito, seguidamente fazer. Deus permanece imutável, generoso, concedendo a nós graciosamente regeneração do pecado e nos dando possibilidade de, mesmo em meio às provas e dificuldades, através dele alcançar a vida. Deus é tipo o pai quando está ensinando o filho a andar de bicicleta, né? A criança cai inúmeras vezes, o pai vai lá, consola, ajuda, faz o curativo no joelhinho, né? Diz que vai passar, que vai aprender, coloca na bicicleta de novo, segura um pouquinho no início e assim vai. Eu lembro quando eu aprendi a andar de bicicleta, meu pai teve a paciência de um monge, acho. Porque eu chorava de medo, não queria sentir a dor, caía, desistia, dizia: pai, eu vou andar de rodinha para sempre, pai. Ele dizia: não, filho, tu vai aprender, tem paciência, o pai está aqui. Deus conosco age da mesma forma. Muitas e muitas vezes eu vi Deus me levantando do chão, sarando as minhas feridas e me incentivando a ir à frente de novo. É de extrema importância, pessoal, a gente ter constância
no que diz respeito a lembrar dessa verdade bíblica, para que a nossa carne não fraqueje ao ponto de a gente achar que Deus é injusto, ou que Ele se esqueceu de nós, ou que de alguma forma nós estamos andando à mercê da soberania dEle. Nós temos que treinar o nosso coração a lembrar que servimos, seguimos e somos filhos de um Deus que é soberano, que não viajou, que não está dormindo, que não esqueceu de nós. Temos que lembrar também que esse Deus nos livrou de um tormento eterno, que entregou seu próprio Filho para que a gente pudesse ser salvo e ter acesso a Ele, concedendo graça a cada um de nós. Então, quando tu achar que Deus esqueceu de ti, ou quando tu achar que Deus não está vendo como está teu coração diante disso que tu está passando, acorda, porque tu está te enganando. Deus está ali do teu lado. Deus tem um propósito soberano para, de alguma forma, permitir essa situação na tua vida. Deus está cuidando de ti. Deus quer te ensinar. Temos tido o hábito de lembrar que Deus é soberano? É importante a gente lembrar que o próprio Jesus nos lembra disso. Lá em Mateus 10, 29, ele vai dizer que um pardal não cai do céu sem que Deus saiba. Quem dirá o que acontece com as nossas vidas? Só para a gente não esquecer, então, pessoal, né, que 5 atitudes é bastante atitude, né? Então, esse nosso momento junto foi bacana, mas é importante a gente tentar gravar o máximo possível no nosso coração, né? A gente falou sobre 5 atitudes que, como cristãos, a gente tem que ter para dar uma resposta adequada com as nossas vidas diante das provações. A gente viu primeiro que devemos nos alegrar diante das provações, porque nas nossas vidas elas têm propósito, nos conduzir à integridade e maturidade. Essa é a primeira atitude. A gente viu também que devemos pedir a Deus sabedoria tendo fé, sem mente dividida. Também vimos que devemos observar mais nossa vida através de uma perspectiva divina, não através da ótica humana, como a gente tem tendência a observar. Temos que lembrar de amar a Deus diante das dificuldades. Não ter uma postura de murmúrio ou uma postura de achar que Deus esqueceu de nós, mas devemos lembrar que Deus nos ama. Lembrando também de que, independente de qual seja a prova, Deus segue sendo soberano. 5 atitudes que nos ajudam a conduzir o nosso coração a ter uma resposta adequada diante das provas, com base em Tiago, capítulo 1, do 2 ao 18. Qual que é o impacto prático desse trecho bíblico nas nossas vidas, pessoal? De forma bem prática, assim como o Tiago tenta ser ao longo de toda a sua epístola, né? Provações podem não ser agradáveis e confortáveis, mas como cristãos, a gente tem que saber, deve saber, que elas são a oportunidade para amadurecer nossa fé e nosso compromisso com Deus. Tiago expõe isso de forma bem clara no trecho. Como cristãos, não somos chamados a murmurar diante das provações, somos chamados a crescer no processo de passar por elas. A gente consegue entender isso olhando para o trecho. Deus concede sabedoria livremente aos que creem. Temos que lembrar de usar esse recurso, o trecho nos incentiva a isso. Devemos combater a mente dividida e inclinar nosso íntimo totalmente a Deus. É um hábito que a gente tem que ter, que o trecho de hoje nos incentiva a viver também. A partir do momento em que Cristo passa a ser Senhor e Salvador nas nossas vidas, a gente passa a viver uma perspectiva de vida do reino, não mais somente do nosso umbigo. Muitas vezes as provas, elas batem forte na gente, porque a gente vive a vida numa perspectiva terrena. A gente coloca os nossos valores e as nossas expectativas só no que a gente enxerga e toca. Como cristãos, não é mais o nosso caso. Somos chamados a amar, honrar e glorificar o Senhor em toda e qualquer circunstância, não só quando as coisas acontecem do jeito que eu quero. O trecho também vai nos lembrar isso. E por fim, Deus nunca estará ausente ou distante de nossas vidas. Nós, que muitas vezes, por vários fatores, não ouvimos a Deus ou não entendemos o que Ele está fazendo. Então, a gente tem a oportunidade de trabalhar isso no nosso coração também. Vocês sabem que eu sempre gosto de deixar uma aplicação prática para nós como desafio. E
Hoje é uma pergunta bem simples, né? Que a gente saia daqui pensando em quais provações têm estado à nossa porta ou pelas quais a gente passou nos últimos tempos e que a gente possa avaliar essa situação à luz desse trecho. Que a gente possa olhar para essa provação pela qual a gente passou ou pela qual a gente está passando de forma como a gente observou que Tiago incentiva o cristão a viver, a agir quando passa por isso, né? E aí depois de fazer essa autoavaliação à luz da Bíblia aí, que possamos estar orando para que Deus trabalhe no nosso coração que precisa ser transformado por Ele. Então, bem simples. Pense numa provação pela qual tu passou ou pela qual tu tem passado. Avalia ela através dessas atitudes que Tiago nos incentiva a ter e ora para que Deus transforme o teu coração, transforme o nosso coração. Vamos juntos orar, pessoal, que a gente tem trabalho pela frente. Deus amado, somos muito gratos, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Pai. A gente olha para a Bíblia e não encontra um livro distante, não encontra um livro que a gente não consegue entender ou assimilar, bem pelo contrário. Graças ao Teu Espírito, Senhor, a Tua verdade consegue vir totalmente de encontro com as nossas vidas e nos incentivando a ter uma prática que Te agrada, Senhor. Então, sonda o nosso coração, Deus, cuida para que não exista nada no nosso íntimo que Te desagrade, Senhor. E nas situações em que a gente age de forma a não Te obedecer, a não ser comprometido com o Teu reino, a não ser fiel, Senhor, possamos, à luz das Escrituras, por meio do Teu Espírito Santo, ser transformados, Pai. Então, que possamos, nessa semana, estar avaliando qual tem sido a nossa postura, a nossa reação diante das provações, Deus, e que possamos entregar o nosso coração como um campo livre, Senhor, para que Tu haja, para que Tu trabalhe e transforme, Senhor, porque a gente sabe que dependemos totalmente de Ti diante desse processo, Pai. Que possamos ser agradáveis a Ti, Senhor, como indivíduos, como igreja, e que possamos, ao mesmo tempo, Senhor, ter da Tua perseverança para seguir Te obedecendo diante de todo esse processo, Pai. Cuida de cada um aqui, Senhor, nos conduz em segurança a nossa volta para casa e nos ajuda nesse desafio que a gente tem ao longo da semana, Pai. É isso que Te pedimos e agradecemos, no Teu nome, Senhor Jesus. Amém.